Adriana Bueno, de 37 anos, que estava internada na Santa Casa de Andradas, morreu nesta quarta-feira com suspeita de ter sido vítima da gripe H1N1. Ela foi internada na terça-feira com um quadro de insuficiência respiratória. Adriana residia no Jardim Alvorada. O sepultamento aconteceu nesta quinta-feira, às 9 horas da manhã, no cemitério Parque Bom Jesus. Andradas registrou um caso suspeito da gripe H1N1, o que despertou aí a preocupação de toda a população. Vamos conversar com a coordenadora da Vigilância Epidemiológica em Andradas, Daniele Casador Telavia. Daniele, esse caso é suspeito? Há índice realmente de ser H1N1? Na verdade, o que a gente pode dizer é que a pessoa teve uma síndrome respiratória aguda grave. Nesses casos, apenas 5,9% são considerados, são causados pelo vírus influenza. O vírus influenza é o causador de gripe comum. E nós sabemos que o vírus influenza A, H1N1, o vírus influenza A, H3N2 e o vírus influenza B são os que estão circulando normalmente, são considerados vírus sazonais e são os maiores causadores de gripe comum na região nossa, na atualidade. Nesse caso, qual foi o trabalho que foi feito dessa mulher que faleceu? A pessoa tinha indicação para coleta do material, então foi coletado exame para se saber exatamente qual era o tipo de vírus, se existia algum tipo viral complicando o caso dela, e precocemente foi entrado com a medicação indicada, que no caso é o Tamiflu. Ela chegou a receber essa medicação? Ela chegou a receber assim que ela foi internada. Ela já estava em tratamento, portanto. No caso, foi feita a coleta também do material para fazer o exame para confirmar se é ou não é H1N1. Exatamente. Nós sabemos que foi uma síndrome respiratória aguda grave. E isso pode acontecer por vários fatores. Um deles é a gripe influenza. Então a gente coletou para saber se ela realmente teve essa complicação pelo vírus influenza ou não. E para saber qual tipo de vírus. No caso, é um caso suspeito, mas e o convívio? As pessoas que convivem com ela diariamente, na residência, como fica a situação dessas pessoas? Não há motivo para pânico. Na verdade, o que a gente sabe, e isso é uma conclusão da Organização Mundial de Saúde, é que o vírus influenza ele está circulando normalmente. Então, a possibilidade de qualquer cidadão estar com uma gripe e ser H1N1 é normal. Ele não vai morrer pela gripe H1N1 hoje em dia. Nós vamos sim monitorar esses pacientes. Se acaso eles tiverem sinais de agravamento, nós vamos entrar com a medicação para os parentes. E no caso, o resto da população não precisa entrar em pânico, não é motivo para pânico. Poços de Caldas registrou casos suspeitos esse ano, outras cidades também do interior do estado de São Paulo, cidades próximas a Andradas, vêm registrando casos suspeitos de H1N1. Em Minas Gerais já teve casos confirmados e teve até morte já nesse ano. O que fazer para evitar? A prevenção. Isso todo mundo tem que fazer sem nenhuma exceção. Todo pai deve ensinar para todo filho, todas as pessoas. E a prevenção é muito simples, é muito básica. Primeiro, lavagem de mãos, sempre em qualquer situação. E a lavagem comum. Chegou em casa, a primeira coisa, o primeiro hábito que todo cidadão tem que criar é lavar a mão. Segundo passo é manter o ambiente arejado, abrir as janelas, não ficar em ambientes fechados. E o terceiro passo, no caso de tosse, no caso de espirrar, está usando o lenço úmido. Não cobrir a mão, cobrir com a mão a boca, porque senão o vírus vai estar na mão. A contaminação pela gripe só acontece se o vírus entrar na corrente circulatória de outra pessoa, através da respiração. Ou seja, não tem como eu ficar doente de gripe se eu não trouxer o vírus para a minha área de respiração. Então, por isso, a lavagem de mãos sempre. E o uso do álcool gel em quarta opção. Sempre carregar uma bolsinha com álcool gel para estar higienizando as mãos. Algumas cidades receberão uns kits para estar agilizando essa questão do exame. Andradas recebe esse material também? Nós temos o hospital de referência. Então, em qualquer caso de suspeita que haja a indicação para coleta do material,
a gente tem onde buscar esse kit. Eles não ficam em Andradas porque nós não somos referência, mas nós temos onde buscar. Seria? Pouso Alegre. No caso, a medicação, o remédio utilizado para o H1N1, existe aqui ou tem que se buscar? Existe, a população não precisa ficar preocupada, nós temos um estoque que acredito ser suficiente, a farmacêutica Poliana já providenciou isso e vai estar disponibilizando se houver a necessidade, sim. Esse não é o primeiro caso suspeito de Andradas? Esse não é o primeiro caso e atualmente confirmado laboratorialmente não existe nenhum caso. Tivemos outros 2 casos suspeitos, eles foram descartados e laboratorialmente não existe confirmação de caso em Andradas, sim de caso suspeito. No caso dessa mulher que faleceu, quando deve chegar a Andradas o resultado? Se era ou não era? Nós mandamos o exame para a FUNED, que fica em Belo Horizonte, e eles têm 5 dias úteis para processar essa amostra. Então, na próxima semana? Na próxima semana, certamente. Tá ok, Dani. Obrigado pelas informações. Eu que agradeço.